Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. Quantos querem ouvir mais uma porção da palavra do Senhor nosso Deus? Fique em pé, abra comigo a sua Bíblia, no livro dos Salmos, de número 43, conforme o tema deste 56º Congresso de Senhoras Pedras Vivas. Livro dos Salmos, de número 43, versículo de número 4, para nossa reflexão. O tema que vocês escolheram, aliás, belíssimo tema, muito inspirado, e a mensagem que eu vou ministrar, contando com atenção e total reverência de todos os que estão aqui, da mesma forma como estão até agora. É uma mensagem que Deus ministrou ao meu coração, e eu fui muito edificado. E eu tenho certeza que enquanto eu estiver ministrando esta palavra aos vossos corações, Deus vos edificará também. Salmos de número 43, versículo de número 4, quando achar, diga amém. Assim diz o texto sagrado: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Vou repetir a leitura. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Quando eu disser 3, nós vamos ler juntos o tema desta festividade, aos pés do altar. 1, 2, 3, aos pés do altar. Se assente, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, distintos servos e servas do Senhor, redobre a sua atenção, olhe bem para cá. O texto que nós acabamos de fazer menção está inserido no Salmo de número 43. Se nós observarmos, o Salmo 43 é uma continuação do Salmo de número 42, de maneira que, para entendermos, para compreendermos as verdades inseridas no Salmo de número 43, nós teremos que voltar e nos debruçarmos um pouco também em um dos mais belos salmos da Bíblia Sagrada, que é o conhecido, amado e lido Salmo de número 42. De maneira que o Salmo 42 e o Salmo 43 poderiam ser um único salmo, dividido em 3 partes. A primeira parte e a segunda parte está no Salmo 43, e a terceira no Salmo 42, e a terceira parte no Salmo de número 43. Quando nós olhamos e estudamos o Salmo 42 e o Salmo 43, de fato, não há como nós sabermos em que contexto
histórico. Estes 2 salmos foram escritos pelo salmista que o escreveu, mas quando nós lemos com bastante atenção o Salmo 42 e o Salmo de número 43, nós poderemos perceber qual era o sentimento e quais foram as circunstâncias que o salmista escreveu, compôs esta poesia do Salmo 42 e do Salmo 43. Se nós observarmos esses 2 salmos, nós iremos perceber que quando o salmista o escreveu, ele estava extremamente triste, extremamente angustiado, e por que não dizermos extremamente perturbado em sua alma, em seu espírito e em seu coração. Se não perceba, o Salmo de número 42, versículo 3, ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Vou repetir: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Alimento é uma coisa que se repete em nossas vidas pelo menos 3 vezes ao dia: pela manhã, pela tarde e pela noite. Quando o salmista diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, ele está dizendo: eu choro de manhã, eu choro de tarde e eu choro de noite. De maneira que o choro, a angústia, a perturbação tem sido tão frequente na minha vida como as minhas refeições. Ainda no Salmo de número 42, versículo 11, versículo 5 e versículo 4 do Salmo 43, por 3 vezes, em sua angústia, em sua tristeza, ele faz uma espécie de monólogo, conversando consigo mesmo, e diz: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Por 3 vezes, não foi uma, não foi 2, mas 3 vezes, no 42 e no 43, ele repreende e questiona a sua alma, dizendo: por que tu estás abatido? Por que tu estás tão perturbada e tão depressiva e angustiada dentro de mim? De maneira que não há na Bíblia salmo mais triste, mais angustioso do que o Salmo de número 42. Terminando no Salmo 43, o sofrimento do salmista aqui é tão grande que ele escolhe 3 metáforas. Redobre atenção, ele escolhe 3 metáforas para ilustrar a sua angústia, seu sofrimento e a sua perturbação. Ele compara o seu desespero no capítulo 42, versículo 1, como uma corça que anseia pelas águas. Ele diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A segunda metáfora que ele se utiliza para expressar o seu desespero é a imagem de alguém que está morrendo afogado. No capítulo 42,
versículo de número 8, ele diz, versículo de número 8, ele diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. No 7, ele diz: um abismo chama outro abismo, e o fragor das tuas ondas passaram por cima de mim. Ou seja, no primeiro cenário, ele fala de seca, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. No segundo cenário, ele sai da seca para alguém que está morrendo afogado. Ele sai da metáfora da seca para a metáfora de alguém que está morrendo afogado, porque ele diz: um abismo chama outro abismo, e todas as tuas ondas e vagas passaram por cima da minha cabeça. A terceira metáfora que expressa o desespero e a tristeza do salmista está no Salmo de número 43, versículo 3, quando ele se utiliza da imagem de alguém que está em trevas, de alguém que está em escuridão. Ele diz no Salmo 43, versículo 3: ó Deus, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo tabernáculo. Observe que ele está tão triste, está tão angustiado, que ele cria 3 cenários. Vou repetir: ele cria 3 cenários para tentar expressar seu desespero. Primeiro cenário: alguém que está em grande seca. Segundo cenário: alguém que está morrendo afogado debaixo de todas as ondas do mar. Terceiro cenário do seu desespero é o cenário de alguém que está em trevas. Aí você pergunta: pastor, por que o salmista está tão triste? Por que o salmista está tão angustiado? Por que o salmista está tão abatido e perturbado em sua alma e em seu espírito, dentro do seu corpo? Quando nós olhamos para o Salmo 42, nós iremos perceber que o motivo pelo qual o salmista está sofrendo tanto, está tão triste, está tão angustiado, é porque ele estava exilado, distante da sua terra, distante da sua cidade. Mais do que isso, ele estava impedido de entrar no santuário de Deus. Ele estava impedido, restrito de voltar para a sua cidade e entrar no local do culto a Deus. Pastor, aonde é que está isso? No Salmo 42, versículo 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí ele diz: quando irei? Quando irei e o verei perante a tua face? No verso de número 4, ele diz: lembro-me destas coisas, de como passava eu com a multidão do teu povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Ele está se lembrando do prazer
de entrar na casa de Deus, se prostrar diante da sua face e adorá-lo na beleza da sua santidade. Ele está exilado, ele está preso, ele está distante. E o interessante é que ele não está reclamando de não poder dormir na sua cama. Ele não está triste porque não pode almoçar na sua casa. Ele não está triste porque não pode rever e abraçar a sua família. Ele está triste porque está impedido de ir à casa de Deus, de entrar no santuário de Deus. É este o motivo. Tanto é verdade que no Salmo 43, verso 3, ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. É esse o motivo da sua angústia. Ele está com saudade do altar, ele está com saudade do culto, ele está com saudade do coral de círculo de oração, ele está com saudade dos diáconos da igreja, dos sinos da harpa. Ele está triste, angustiado, porquanto não pode ir à casa de Deus. Redobre a sua atenção agora, porque se você observar o início do Salmo 42, ele inicia falando de 4 coisas. Quantas coisas? 4 coisas sem as quais ele, o salmista, não pode viver. No verso 1, ele fala do ar. No verso 2, ele fala da água. No 3, ele fala do alimento. E no 4, ele fala de adoração. Ele está dizendo: eu não posso viver, 1, sem respirar, 2, sem beber água, 3, sem comer, e 4, sem adorar. É isso que ele está dizendo: Deus, para mim, tu és como o ar que eu respiro, a água que eu bebo, o pão que eu me alimento. Te adorar é respirar, te adorar é me alimentar, te adorar é me hidratar. Ele está dizendo: não posso viver sem respirar. Assim como a corça suspira pelas águas, minha alma suspira por ti. Ele está dizendo: eu não posso viver sem beber água, porque a minha alma tem sede de ti. Ele está dizendo: eu não posso viver sem me alimentar, porque tu és o meu alimento. Ele diz no verso 4 também: eu não posso viver sem te adorar, sem te adorar, sem celebrar o seu santo nome. É por isso que o salmista está abatido. É por isso que o salmista está depressivo. É por isso que o salmista está doente em sua alma. A razão dos buracos e das feridas da sua alma é a ausência de Deus, é a ausência de adoração, é a ausência do santuário, é a saudade do culto. É por isso que a sua alma está abatida e o seu espírito está perturbado, de maneira que
o Salmo 42. Redobre atenção. E o Salmo 43 foi o remédio. Vou repetir. Foi o remédio que o salmista deu à sua alma para curá-la da sua dor, para curá-la do seu sentimento de opressão. E assim como todo remédio precisa de mais do que uma dose, o Salmo 42 e 43 também está dividido em 3 partes, pastor Paulo, e cada parte desses 2 salmos representa uma dose do remédio que o salmista está dando para a sua alma abatida. E observe vocês que ao final de cada dose, ao final de cada comprimido, ao final de cada parte do salmo, ele consulta a sua alma para ver se o remédio já fez efeito, para ver se a dose já fez efeito. E você vai perceber que a primeira dose do salmo não fez efeito, a segunda dose do salmo até deu uma melhorada, mas também não fez o efeito. Mas na terceira dose ele foi curado, na terceira dose ele foi sarado da sua depressão, angústia e tristeza. Se não percebam, redobre atenção, lá vai a primeira dose. Na primeira dose que ele dá à sua alma para curá-la da sua angústia e da sua depressão, ele se lembra das coisas da casa de Deus. No Salmo 42, versículo 4, ele diz: lembrei-me destas coisas. Ele está usando o mesmo remédio que Jeremias usou em Lamentações. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, porque a cura para uma alma abatida é a esperança. E ele diz no verso 4: ouça-me e glorifique, lembro-me destas coisas, dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão até a casa de Deus. E entre os gritos, porque povo de Deus grita, povo de Deus celebra, povo de Deus faz festa, povo de Deus faz barulho pentecostal. Entre os gritos de alegria e de louvor, a multidão em festa. A primeira dose que ele está dando à sua alma é a lembrança de quando ele ia para o culto. Ele se lembra da alegria, ele se lembra dos louvores, ele se lembra dos gritos de glória a Deus e de aleluia. E quando ele termina de dar a primeira dose do remédio para a sua alma, ele vai consultar para ver se a sua alma já se alegrou. E ele percebe que a primeira dose do remédio ainda não fez efeito. Aí ele diz no verso 5: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda eu o louvarei, porque Ele é o meu auxílio, o meu Deus, Ele é
o meu Deus, já que a primeira dose não fez efeito e a sua alma ainda está triste, a sua alma ainda está abatida, Ele vai dar a segunda dose do remédio. E agora Ele não vai se lembrar da casa de Deus, Ele não vai se lembrar do culto a Deus, Ele não vai se lembrar do poder, dos louvores a Deus. Ele vai se lembrar agora do próprio Deus, do próprio Deus, porque mais importante do que o culto de Deus é o Deus do culto. Mais importante do que a casa de Deus é o Deus da casa. Mais importante do que o hino de Deus é o Deus do hino. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Ele vai dar a segunda dose. E na segunda dose, não canse, nós vamos chegar na terceira. Na segunda dose do remédio, ele vai se lembrar de Deus. Aí ele diz, no verso, capítulo 42, versículo de número 6, versículo 7, versículo 8 e versículo 9, ele vai se lembrar de Deus. Ele diz assim, no verso 7, um abismo chama outro abismo, as tuas ondas passaram sobre mim, contudo o Senhor durante o dia me concedeu misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração. Escute ao Deus da minha vida. Diga forte, ao Deus da minha vida. Você sabe que quem está em depressão não tem vontade de viver. Quem está em depressão, a sua vontade é de morrer. A sua alma está tão doente que o que ele quer mesmo é a morte. Tanto é verdade que ele inicia o salmo dizendo, no verso de número 2, o Deus vivo, o Deus vivo. Mas agora ele já deu a primeira dose, e a primeira dose do remédio já começou a fazer algum efeito. Por quê? Porque agora ele não diz mais o Deus vivo, agora ele diz o Deus da minha vida, o Deus da minha vida. Recuperei a vontade de viver, recuperei a vontade de sonhar, recuperei a vontade de me levantar. Eu não quero mais morrer. Ele é o Deus da minha vida, Ele vai me sustentar. Diga para alguém do seu lado, é só a primeira dose. A primeira dose já foi suficiente para que ele revivesse em seu espírito. Ele diz, o Deus da minha vida. Depois que ele se lembra de Deus, depois que ele se lembra das misericórdias de Deus, ele consulta a sua alma para ver se agora que ele já deu o segundo comprimido, que ele já deu a segunda dose, se a sua alma já está recuperada. E ele percebe que, não obstante já 2 doses de salmo, 2 doses de remédio, a sua alma ainda está abatida. Aí ele diz no verso 11 do Salmo 42, porque
ainda está abatida, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim. Já te falei, vou falar a segunda vez: espera em Deus. Aí olha que coisa linda: espera em Deus, pois ainda, diga ainda. Um lindo coral, diga ainda. Ele diz: ainda o louvarei. Ainda quer dizer, apesar da prova, o louvarei. Apesar da luta, o louvarei. Apesar da angústia, o louvarei. Porque eu não adoro por circunstâncias, eu adoro pelo que Ele é. Ele é o meu Deus. Ainda estou triste, mas ainda o louvarei. Estou angustiado, mas ainda o louvarei. Decepcionado, mas ainda o louvarei. Caluniado, mas ainda o louvarei. Ferido, mas ainda o louvarei. Desempregado, mas ainda o louvarei. Sem dinheiro, mas ainda o louvarei. Comendo arroz, feijão e farinha, mas ainda eu o louvarei. Existem dois crentes: o crente se e o crente ainda. Pergunta para o teu vizinho: qual deles você é? Explica melhor, pastor. Lá vai. O crente se é o crente Jacó. O crente Jacó é o que disse lá em Gênesis 28: se Deus for comigo, se Deus me proteger, se Deus me der pão, se Deus me der roupa, se Deus me der vitória, se Deus me der prosperidade, Ele será o meu Deus. É o crente si. Agora o crente ainda é o crente Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos currais não haja gado, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei. Sabe o que é exultar? É isso aqui, ó. Exultarei no Deus da minha salvação. Só quem pode exultar, só quem pode exultar, só quem pode exultar, só quem pode exultar. Porque te abate, ó minha alma, espera nele com fé e calma, confia nele, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, 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 vem pela manhã. No Salmo 42,
Ele dá a primeira dose no verso 5, e a alma ainda está abatida. Ele dá a segunda dose no verso 11, e a alma já deu uma melhorada, mas ainda está abatida. Estão preparadas para a terceira dose? No Salmo 43, que é o tema de vocês, ele vai dar o terceiro comprimido do antibiótico. Só que agora é para matar o verme mesmo. Agora é para matar as bactérias da depressão, da angústia e da tristeza. Na primeira dose, se lembrou da casa de Deus. Na segunda dose, se lembrou de Deus. Na terceira, 43, verso 1, ele se lembrou que Deus é o seu juiz. Faze-me justiça, ó Deus. Segundo, se lembrou que o Deus que é seu juiz também é o seu advogado. Pleiteia a minha causa. Terceiro, o Deus que é juiz e advogado é o seu libertador. Livra-me do homem injusto. Quarto, se lembrou que Deus é o seu protetor, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Se Deus é teu protetor, teu libertador, teu advogado e ainda por cima teu juiz, como é que perde a causa? Como é que perde a causa? Ele é teu guarda-costas, é teu delegado, é teu advogado e ainda por cima é o juiz do processo. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória a Deus? Ele se lembrou que Deus é seu juiz, que Deus é seu advogado, que Deus é o seu libertador e que Deus é o seu protetor. Aí ele diz no verso 2: porque hei de andar em lamento. Vou repetir isso aqui. Ele está dizendo: se Deus é meu juiz, meu advogado, meu delegado e meu protetor, por que hei eu de andar em lamento? Por causa da opressão dos meus inimigos? Ei, lá vai. Aprovação divina é mais importante que opinião pública. Não importa o que o público pensa de você. O que importa é que o teu Deus pensa de você. Quem tem que te aprovar é Deus, e não os teus inimigos. É a terceira dose. É a terceira dose. Vamos ver se ela fez efeito. Primeira dose, lembrou do templo. Segunda dose, lembrou do Deus do templo. Terceira dose,
lembrou que o Deus do templo é seu juiz, seu advogado, seu delegado e seu protetor. Aí ele disse: por que eu vou viver abatido, chorando, lamentando, cabeça baixa, triste, depressivo, angustiado, se Deus é meu advogado, se Deus é o meu juiz, se Deus é meu protetor? Quem crê que Deus é o advogado dos injustiçados, bora ver se fez efeito. Verso 3, ele diz: envia, prepara para dar um glória lindo, envia a tua luz, envia a tua verdade, para que me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Não, senhores, não, senhoras, ele está dizendo, na primeira dose, ele disse: Deus vivo, ainda está triste. Na segunda dose, ele disse: Deus da minha vida, já começou a reagir. Mas na terceira dose do antibiótico, ele diz: Deus da minha alegria. Agora eu tenho que dizer uma coisa aqui. Para entender o que o salmista diz, é necessário entender o que ele não diz. O salmista não diz, no verso 4, que é o tema que vocês escolheram, Deus que me dá alegria. Não. Alguém já entendeu. Ele não disse Deus que me concede alegria. Não. Missionária Rosilene. Ele não disse Deus que é a fonte da minha alegria. Não. Ele não disse o Deus que mantém a minha alegria. Não. Ele diz do Deus que é a minha alegria. Não, senhores, não, senhoras, Deus não dá alegria. Deus não fornece alegria. Deus é a própria alegria do crente. Ir numa concessionária e comprar um carro zero dá alegria. Como a irmã testemunhou aqui, a cantora, pegar a chave da casa própria dá alegria. Ir no mercado no começo do mês e encher 2 carrinhos dá alegria. Deus não dá alegria, Deus é a própria alegria. Você pode não ter carro, não ter casa, não ter dinheiro, não ter roupas caras, mas se você tem Deus, você tem alegria. Segundo, o salmista não diz irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha alegria. Não. Ele diz irei ao altar de Deus,
de Deus, que é a minha grande. Diga para alguém assim: grande. Deus não é qualquer alegria. Deus é a maior, a incomparável, a insubstituível, infinitamente maior de todas as nossas alegrias. Quem aqui é casado ou casada? Quem tem filhos ou filhas? Quem tem netos ou netas? Bisnetos, bisnetas? Então lá vai. Davi está dizendo assim, Davi não, o salmista. O salmista está dizendo assim: minha casa é minha alegria, meu lar é minha alegria, minha esposa é minha alegria, meus filhos são minha alegria, minhas filhas são minha alegria, meus netos são minha alegria, minhas netas são minha alegria, meus bisnetos são minha alegria, minhas bisnetas são minha alegria, minha família é a minha alegria, mas Deus é a minha grande alegria. Eu não sei se você tem marido, mas se você tem Deus, você tem alegria. Eu não sei se você tem esposa, mas se você tem Deus, você tem a maior alegria. Eu não sei se você tem filhos ou não tem netos ou não tem. O que eu sei é que se você tem Deus, você tem a grande alegria. Bote a mão no coração e diga: Deus não é a minha alegria. Diga: Deus é a minha grande alegria. Primeira dose, Deus vivo, verso 2. Segunda dose, Deus da minha vida, verso 8. Terceira dose, Deus que é a minha grande alegria. Começou triste, mas terminou alegre. Aí o ouvinte atento vai dizer: pastor, mas quando ele consultou a sua alma pela terceira vez, ele viu que a sua alma ainda estava abatida, mesmo apesar da terceira dose. Porque no verso 5 do 42, ele repete as mesmas palavras: porque te abate, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim. De fato, ele repete as mesmas palavras, mas agora ele está alegre. Se ele está alegre, as palavras são as mesmas, mas o tom das palavras é diferente. Como assim, pastor? No capítulo 42, verso 5, ele está dizendo assim, ó: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Deus do meu auxílio. O verso 11, ele repete as mesmas palavras, no mesmo tom: porque
está abatida, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o Deus do meu auxílio, o Deus meu. Mas na terceira vez, ele muda o tom. Na terceira vez ele abre um sorriso, de orelha a orelha, e diz: por que te abate, a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, rapaz. Vai dar tudo certo, rapaz. Espera nele. Pois ainda o louvarei, pois ele é o meu auxílio, ele é o Deus meu. Diga para alguém assim, agora no tom da terceira dose, diga assim para sua vizinha, pela última vez, diga assim: por que te abates? Por que te perturba? Espera em Deus, louve a Ele, Ele é o teu auxílio. Agora diga assim: por que te abate? Por que te perturba? Por que estás angustiada? Se Deus é seu. Eu vou repetir: Deus é seu. Ele diz: porque te abate, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, Ele é o meu auxílio, Ele é o Deus meu, o Deus meu, o Deus meu, o Deus meu. Não, eu não estou dizendo que o carro é seu, que a casa é tua. Eu estou dizendo que Deus é seu. Deus é seu. Só quem tem Deus em sua posse, só quem tem Deus em sua possessão. Ecalamam chorebarras. Quando eu chorar, vou me lembrar que tua mão me sustentou. Digo a minha alma: espera, pois ainda meu Deus, meu Deus. Pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço depois da terceira dose? Faz igual o salmista, vai para os pés do altar e diga: Deus meu, tudo está difícil para mim. Conta para Ele, conversa com Ele, derrama a sua alma no altar dele. Está triste, vem para os pés do altar. Está angustiado, vem para os pés do altar. Está com depressão, vem para os pés do altar. Está doente, vem para os pés do altar. Sabe como que ele termina o salmo? Ele termina o salmo dizendo: e se prepare para dar o maior glória a Deus na noite. Ele diz: então quer dizer, quando tudo isso acabar, quando a prova terminar, quando a luta acabar, quando a vitória chegar, eu irei aos pés do teu altar. Só quem vai
Só quem vai, só quem vai, só quem vai, só quem vai, só quem vai. Ei! Quando Deus te honrar, vai para os pés do altar. Quando Deus te der vitória, vai para os pés do altar. Quando Deus te abençoar, vai para os pés do altar. Quando a vitória chegar, vai para os pés do altar. Ele está dizendo: eu irei, eu irei, eu irei, eu irei. Eu vou falando, e se você for se identificando, vai dando glória. Eu irei ao altar e prestarei a minha homenagem. Eu irei aos pés do altar e ouvirei de Deus os seus conselhos. Eu irei aos pés do altar e receberei as suas ordens. Eu irei aos pés do altar e contarei a Deus as minhas aflições. Eu irei aos pés do altar e contarei as minhas enfermidades. Eu irei aos pés do altar e contarei as minhas decepções. Eu irei aos pés do altar e contarei os meus problemas familiares. Eu irei aos pés do altar e contarei os meus problemas conjugais. Eu irei ao pé do altar e confessarei os meus pecados. Eu irei aos pés do altar e contarei para ele os meus medos. Eu irei ao pé do altar e contarei as minhas angústias. Eu irei ao pé do altar e mostrarei as minhas feridas. Eu irei ao pé do altar e contarei as minhas necessidades. Está com problema? Vai para os pés do altar. Está triste? Vai para os pés do altar. Está na luta? Vai para os pés do altar. E aqui tem um detalhe que eu não posso deixar passar antes de orar. Isso aqui é lindo, pastor Paulo. Ele diz no verso 4, ó, altar de Deus, vírgula, de Deus. Digo de novo, altar de Deus, vírgula, de Deus. Sabe o que ele está dizendo? O importante não é o altar de Deus, é o Deus do altar. Ele está dizendo: se não fosse Deus, eu não iria ao altar. Eu só vou para o altar por causa de Deus. O que seria de um culto sem Deus? O que seria dos hinos da harpa sem Deus? O que seria do hino que vocês cantaram sem Deus? Ei, a essência do nosso culto não é o templo, não é o púlpito, não é o som, não é a guitarra, a bateria. A essência do nosso culto não entendi, pastor. Lá vai. Dá para fazer culto sem altar, dá para fazer culto sem púlpito, dá para fazer culto sem microfone, dá para fazer culto sem som, dá para fazer culto sem guitarra, sem baixo, sem teclado, sem bateria, dá para fazer culto sem pastor, sem pregador, sem cantor, mas não dá para fazer culto sem Deus. Não dá para fazer culto sem Deus. Que falte tudo em nossos cultos, só não falte Deus. Que falte tudo em nossos congressos, só não falte Deus. Que falte tudo em nossa liturgia, só não falte Deus. Porque tem culto aí que está só na liturgia,
está só no protocolo, está só na religiosidade. Culto tem que ter Deus. Então irei aos pés do altar, altar de Deus. Fica de pé. Prepara para cantar. Tem alguém alegre aí? Você ainda está abatido? Você ainda está perturbada? Hoje é a segunda dose. Hoje é a segunda dose. Amanhã tem a terceira. E quem entrou nesse congresso triste vai sair daqui alegre. O altar. Escute. Eu encerro. E a gente ora. Toda atenção agora é pouca. Aqui é o clímax da mensagem. Porque se eu não falar dele, eu não preguei. No Antigo Testamento, o altar era o único meio de se chegar a Deus. Ir ao altar era ir a Deus. E quem quisesse ir a Deus, tinha que ir até o altar. O altar no Antigo Testamento é um tipo de Cristo. Primeiro, porque altar fala de sacrifício. Segundo, porque o altar é o único meio de chegar a Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. De maneira, senhoras, que ir aos pés do altar é ir aos pés de Jesus. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus mais forte. Ir aos pés do altar é ir aos pés de Jesus. E os pés de Jesus é o lugar onde o rico e o pobre se encontram. Porque os pés de Jesus não faz acepção de pessoas. Os pés de Jesus é para onde todo mundo corre quando o negócio aperta. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: nem tudo está perdido, ainda tem os pés do Senhor Jesus. Terceiro, os pés de Jesus é o lugar aonde poucos escolhem ficar. Marta escolheu a cozinha, Maria escolheu os pés do altar. E Jesus disse: Marta, estás preocupadas com muitas coisas, uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, os pés do altar. Porque tem hora que tem que ir para a boca do fogão, mas tem hora que tem que ir para os pés do altar. Quarto e último, os pés de Jesus é o lugar da onde ninguém te tira. Porque Jesus disse: Marta, Maria escolheu a boa parte, meus pés, os pés do altar, e esta não lhe será tirada. Dos palcos te tiram, dos cargos te tiram, dos púlpitos te tiram, dos palanques te tiram, dos pedestais te tiram, dos tronos te tiram,
das cadeiras te tiram, das posições te tiram, mas dos pés de Jesus ninguém vai tirar você. Eu te convido a, enquanto a cantora canta, para nós encerrarmos essa parte, se você tem um problema, seja ele qual for, seja de ordem conjugal, familiar, espiritual, sentimental, se você tem alguma preocupação, alguma angústia, sai do seu lugar correndo e vem depressa para os pés do altar. Vem, pode vir. Tem problema? Vem para os pés do altar. Está em crise? Vem para os pés do altar. Está chorando? Vem chorar nos pés do altar. Vem aqui e apresenta seus filhos. Vem para os pés do altar e apresenta o seu marido. Vem para os pés do altar e apresenta a tua causa na justiça. Vem para os pés do altar e apresenta a sua demanda. Pastor, Deus já me abençoou. Então vem para os pés do altar para agradecer. Vem para os pés do altar para adorar. Vem para os pés do altar para homenagear. Vem. Os pés do altar estão te esperando. Enquanto a cantora canta, sai do seu lugar e vem para os pés do altar. Vem. Você não vai sair daqui triste. Vem. Vem adorar no pé do altar. Vem chorar no pé do altar. Vem apresentar a tua causa. É no pé do altar. Vem, porque no pé do altar não tem grande nem pequeno. No pé do altar é todo mundo igual. Os pés de Jesus nivelam todo mundo. Vem. Vem adorar no pé do altar. Levante a mão, levante a mão. Feche os olhos e adore. Conta para ele. Conversa com ele.
frente. Feche os seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos aí onde você está. Você que não conseguiu chegar até aqui. Você que não conseguiu chegar aqui. Transforme esse lugar que você está em um altar aí agora. E se derrame nos pés do altar. Conta para ele as suas angústias. Conta para ele as suas lágrimas. Se derrama nos pés do altar. Sacode a tua alma aí agora. Agite o seu coração aí agora. Pregue para você mesmo aí agora. Repreenda essa depressão agora. Repreenda essa tristeza agora. Diga: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera nele. A esperança é a âncora da alma. O mundo prefere o hoje ao amanhã. Mas a igreja prefere o amanhã do que o hoje, porque o meu amanhã será melhor que hoje. Só quem tem esperança, só quem tem esperança. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Pai, ouve a oração da tua filha. Inclina-se para o clamor das tuas filhas. Contempla o coração e a angústia da alma de cada uma. O Senhor conhece as lágrimas. O Senhor conhece as tristezas. O Senhor conhece as angústias, os porquês e as perguntas. E tu és poderoso para encher essa alma de alegria. E que aquele que entrou aqui cantando o Salmo 42 e 43, dizendo: por que te abates, ó minha alma? Que saia desse congresso cantando o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Receba alegria no seu espírito. Receba cura para a sua alma. Fica de pé aí aonde você está agora. Joga por terra essa tristeza. Joga por terra essa depressão. Vem para os pés do altar. Você não vai resolver na justiça, não. Você vai resolver nos pés do altar. Ele é o seu advogado. Ele é o seu justo juiz. Ele está pleiteando a tua causa. Ele está te dando vitória. E quando a vitória chegar,
vem agradecer nos pés do altar. Porque o que se pede nos pés do altar, se agradece nos pés do altar. O mesmo altar que você chora, é o mesmo altar que você glorifica.